pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, semelhá-lo-ei a um homem prudente. O que significa prudência? Significa uma pessoa que está observando, aleluia, glória a Deus. Uma pessoa prudente é uma pessoa que está zelando daquilo que ela está recebendo da parte de Deus. Então o Senhor disse: comparou-ei com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, ele pode passar tempestade, ele pode passar vento, mas se a nossa casa, irmão, ela estiver edificada na rocha, ela não pode se abalar. Claro que nós vamos ficar tristes por algumas notícias, por algumas coisas que chegam até nós, mas eu quero te dizer uma coisa: nós somos como palmeira. A palmeira, o vento passa sobre ela, ela chega a deitar ao chão, mas ela não se quebra. No momento certo ela se levanta quando o vento vai embora. Assim é a vida do crente quando é edificada na rocha. Quando nós estamos edificados na rocha, irmão, não é uma irmã, não é um irmão que vai nos tirar da igreja. Não vai nos tirar da igreja. Não é o defeito de alguém que vai nos tirar da igreja, porque nós estamos edificados em Jesus. Nós não estamos edificados, irmão. O que eu vejo de pessoas, irmão, que aponta defeito de pessoas, está escrito. Se elas olhassem para elas mesmas, elas iam assustar. Elas iam assustar. A Bíblia diz assim: não julgueis para que não venha a ser julgado. Da medida que julgais, também sereis julgados. E da medida que medires, também sereis medidos. É a palavra do Senhor. Quando nós estamos edificados na rocha, nós não vamos olhar nem para o B nem para o C, mas nós vamos orar. Eu sou fruto de oração, irmão. Por isso que eu estou te falando. Quem me ganhou para Jesus, irmão, não olhou para o meu defeito, irmão. Porque se tivesse olhado para o meu defeito, eu não tinha me tornado uma crente, irmão. Quem me ganhou para Jesus me abraçou, irmão. Porque eu fui uma pessoa difícil. Eu fui uma pessoa, irmão, que eu vivi no mundo lá fora, no mundo de pecado, no mundo de prostituição. E sabe quando eu cheguei para a igreja? De mini saia. De mini saia, irmão, eu cheguei para a igreja. Eu era uma pessoa difícil, aleluia. E a pessoa que me ganhou para Jesus, eu não fui para o ministério dela, mas ela cuidava de mim. Glória a Deus. Ela cuidava de mim, que ela me mandava uma mensagem todos os dias. Hoje ela está na glória. Eu vou ensinar. Ela está na glória com Cristo. E quando ela me ganhou para Jesus, eu fui para outra igreja, porque eu achava que a igreja dela não me cabia. Porque era muito pesada, a doutrina era muito pesada, ela era muito pesada, mas era engano no meu coração. Mas mesmo assim ela aceitou, porque ela disse: o meu maior prazer é te ver na presença. Aleluia, glória a Deus. Não importa para onde você vai. Verdade, E todos os dias ela dizia: pode me ligar, que eu estou aqui para te ouvir. E hoje eu fico pensando: Deus, por que tantas pessoas me ligam? Ele fala assim para mim: porque quando você precisou, eu usei alguém também para te cuidar. Essa pessoa nunca chamou minha atenção para ficar na minha escuta. Essa pessoa nunca falou para mim nada. Ela só orou por mim, irmão. Porque o dia que eu me converti, ela falou em cima do altar. Eu orei tanto por ela. E hoje ela se tornou alguém que Deus queria. Irmão, enquanto nós olharmos os defeitos das pessoas, nós não vamos edificar casa na rocha. Porque, irmão, antes de nós apontar o defeito de alguém, o maior defeito está dentro de nós. Sabia disso? O maior defeito. Então eu comecei a perguntar para Deus. Eu prego em igreja e às vezes eu entro dentro dela, está pintada de preto.
vi as pessoas chorar tanto e receber tanta palavra de Deus como aquele povo. E às vezes eu prego numa igreja que o povo anda na doutrina, mas não chora na palavra. E Deus falou para mim, você tem que olhar o coração quando ele se abre para a minha palavra. Porque quando o coração se abre para a minha palavra, eu entro, eu curo, eu liberto, eu faço obra, irmã. Irmã, Deus está procurando corações abertos para poder entender. Irmã, eu estou debaixo de uma graça, mas é uma graça que vem do céu. Aleluia. Oricante, orebecalamachá. Quando eu aceitei Jesus, irmã Tatiana, foi tão engraçado que eu entrei dentro do ônibus da Ramazinho para trabalhar em Ribeirão. Olha só, irmã, sentou uma mulher do meu lado, de calça, pantalão, uma mulher muito chique. Sentou dentro do meu lado e falou assim: você aceitou Jesus? Eu disse: aceitei. Por que você está fazendo essa pergunta para mim? Ela disse: vai haver dias difíceis. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, só olha para Jesus. Quando alguém se levantar contra você dentro da igreja, não olhe para ela. Olhe só para Jesus. É isso aqui. Casa edificada na rocha. Não olha para quem está falando mal de nós. Não olha para quem está apontando nós. Mas olha para aquele que nos chamou. Ele nos chamou, irmão. E quando ele nos chamou, ele não olhou para o tamanho do meu cabelo. Ele não olhou para a minha unha. Ele olhou para dentro do meu coração e disse: eu tenho uma obra na vida dela, na vida dele. E é eu que vou mudar. Irmão, quando a palavra da irmã Cida não entra em mim, a oração dela entra. Porque ela ora e Deus transforma o milagre. Eu já vi pessoa dizer: eu não quero. Aí Deus fala: deixa ela falar que não quer. Vai para a oração, porque a oração vai fazer ela querer. Não tem coisa melhor do que a oração, irmão. Às vezes meus filhos falam assim: não quero nem saber. Eu viro as costas e digo: Senhor, passa uns tempos, Jesus passa a espada lá e a pessoa diz: já começou. Aleluia. Filho, você não tem que tratar com conversa, irmão. Você tem que tratar na oração. É verdade, Deus. Não trata filho com conversa, não. Bruna, não é com conversa. Não é com questionamento, é com oração. Oh, aleluia. É a oração que vai mover o coração do teu filho. Porque filho é a coisa que mais linda que Deus nos deu, foi os filhos. Não tem uma coisa mais linda que os filhos. O presente, a herança que Deus nos deu, irmão. Mas o diabo quer mexer na nossa herança e na nossa promessa. Verdade. Porque quando você estava gerando uma promessa. É verdade. O diabo quer tocar. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica. Quando eu estou praticando, irmão, eu estou edificando a minha casa, porque o vento vai vir. Você não vê que tem estação que não chove de jeito nenhum, só poeira, é ou não é? E tem época que vem chuva demais. Assim é a nossa vida. Nós não tomamos escape de passar ventos e tempestade. Nós somos sujeitos a passar por tudo isso. Mas enquanto a minha casa e a sua estiver edificada na rocha, ela não irá cair. Glória a Não que eu Deus. vou fazer uma casa na rocha. É demorado. É verdade. Porque rocha é demorada. Você tem que estar todas pedras. Você tem que fazer alicerce. Não é, não é? Os alicerces que você está construindo é o alicerce da tua casa, da tua família. Aleluia, Jesus. É o alicerce da tua família. Por isso que Jesus vai dizer: não vai ser fácil, mas eu quero ensinar
Não tem como. Uma certa moça se orou pela mãe dela 10 anos. 10 anos para a mãe dela se converter. 10 anos ela passando prova. 10 anos. 10 anos. Um certo dia ela está pregando na igreja. A mãe dela entra na igreja, escuta a palavra, levanta a mão e aceita Jesus. E a filha está cheia do Espírito Santo. A mãe chora, a mãe grita. Quando chegou em casa, a filha diz assim: mãe, por que a senhora aceitou Jesus? Porque faz 10 anos que eu oro para a senhora. Foi por causa da palavra que eu preguei? Eu pregava, você quer saber se a palavra está respondendo. Sabe o que a mãe dela falou? Não foi a palavra, foi você que fez ela aceitar Jesus. A tua perseverança, o teu testemunho fez eu aceitar Jesus. Porque você passou por tanta luta e está permanecendo de pé. Então eu tive que aceitar esse Jesus. Glória a Deus, aleluia. É você que vai convencer a tua casa, irmão. É você que vai convencer o teu filho através da sua perseverança em Cristo Jesus. Todo filho de crente, irmão, quando está passando por aperto, Deus da minha mãe, mãe, ora para mim. Mãe, ora para aquela porta. Mãe, ora para isso. Mãe, ora para aquilo. Ei, quando alguém está te pedindo oração, porque sabe o Deus que você serve, você é exemplo da tua casa. Glória a Deus. Você é coluna da tua casa, você não pode parar. Quando o diabo quer te parar, é porque você é uma arma perigosa para ele. Ele sabe quantas madrugadas você levantou para orar pela tua família. Ele sabe que ainda hoje você fez um jejum para um dos teus filhos. Ele sabe que ainda hoje tu levantou no propósito. Ele sabe. Por isso que ele quer desafiar nós. E Jesus chama nós para edificar a casa da roda. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica. O que é praticar? É fazer aquilo que eu estou ouvindo. Ninguém entra numa escola, irmão, para não fazer prova. Você já viu assim? Já viu? Você entra numa escola e tem que fazer prova. E às vezes a prova é tão difícil que a gente não entra na cabeça assim, né? Você está numa escola. Você está numa escola para passar em faculdades. Faculdades que você vai testemunhar que você estudou e hoje está aqui. Glória a Deus. São faculdades. Umas faculdades tão difíceis. Mas eu ouço o louvor que diz assim: ó, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Comigo vai, é grato seguir a Jesus para a cruz. Se Cristo comigo vai, Eu irei. Se Ele está comigo, eu vou. Se Cristo está comigo, eu vou carregar a cruz. E que cruz é essa, Márcia, que você tem que carregar? É a tua família, minha querida. verdade, Deus. É o teu bem maior, é aquilo que está no teu nome. Aleluia. Cristo falou: você aceitou Jesus, Márcia, agora toma a tua cruz, a sua mãe, teu filho, leva no teu ombro. Aleluia. Tudo que está no seu nome é seu. Não é da irmã Bete, é seu. É a tua cruz, é a sua identidade. É você que vai ganhar isso para Cristo. Se ele for para Batista, se ele for para Assembleia, se ele for para Universal, não sei para onde for. Aí foi você que ganhou. Foi a sua oração que levou ele até uma morte de salvação. É ou não é? Foi Cristo, igreja. É grato servir a Jesus e levar a cruz. Vamos lá? E descendo a chuva, verso 25,
E descendo a chuva e correndo os rios, assobraram-se do vento. Descendo a chuva e correndo os rios. Ele corre para baixo ou corre para cima? Para baixo. E a chuva veio contra aquela casa. O vento chegou naquela casa, desceu-se a chuva, correu-se os rios e assoprou o vento, porque a chuva não tem força se o vento não empurrar ela. A água não tem força se o vento não empurrar ela. Por isso que os discípulos dentro do barco vão temer, porque o vento está ao contrário, a água está entrando, e eles não têm como nem parar a água e nem parar o vento, porque a água joga o vento joga a água para dentro, e o vento é forte. Alguém consegue segurar o vento? Já conseguiu segurar ele? Você não vai conseguir segurar o vento, mas aquele que tudo pode segura para você. Aleluia. Desceu-se a chuva, correu-se os rios, assobraram-se o vento e combateram o quê? Naquela casa. Você foi estar passar essa única coisa que você Jesus está falando aqui, ninguém vai ser exemplo de não passar por todos nós. Ficou olhando o orgulho das pessoas. Tem pessoas que têm tanto dinheiro, irmão, que elas são tão orgulhosas que elas comem pratos separados. Mas tem uma coisa que ela não vai poder se separar, é a sepultura quando ela descer. Será que eles não imaginam isso na mente? Na sepultura ninguém vai ser separado, todo mundo vai descer para o mesmo lugar, no buraco, terra. É ou não é? E o orgulho ainda continua dentro do coração do ser humano. Onde nós estávamos falando, ele deixou uma glória, ele deixou um reino de glória, desceu aqui no mundo, irmãzita, vestiu uma veste pobre, não colocou um colar de ouro no pescoço, não colocou uma coroa, colocou uma sandália nos pés e andou no meio dos pobres. O dono do mundo andou no meio dos pobres, comeu com as prostitutas, comeu com os viciados, comeu nas aldeias, sentou com eles. Enquanto alguém lá de fora dizia assim, eu duvido que esse aí é Jesus. Esse aí, aonde já se viu, se ele fosse filho de Deus, ia sentar com pobre, com mendigo. Sabe por que Jesus fez isso? Para mostrar para o homem que ele não é nada. Ele não é nada. Ele não é nada, ele veio dar exemplo. Ele fala na sua palavra: pobre, desgraçado e nu. O homem, quanto mais dinheiro ele tem, mais pobre ele é. Porque não consegue enxergar Cristo como você enxerga. Você viu? Eu recebi, foi você que mandou para mim. O cara saiu na rua, irmão, entrevistando as pessoas e dizendo assim: o que você gostaria assim? 5 milhões na sua conta agora ou 5 minutos com Jesus? Você viu as perguntas de todo mundo. Todo mundo queria, Lucas, os 5 milhões. Só um que estava cheio de tatuagem, brinco na orelha, disse: não, 5 minutos com Jesus. Teve um que teve até ousadia lá, não sei se você viu, que ele falou assim: não, 5 milhões ainda vou, não disse para ele. Você acredita que o camarada falou isso? Eu quero 5 milhões. Irmão, você vê aonde o coração do ser humano está. Eu ainda dou um dízimo lá.
Não, melhor ficar com Jesus 5 minutos, porque ele é o dono do mundo, dono da bênção, dono da vitória, dono de tudo. 5 minutos não é nada, irmão. Diante de quem é dono do mundo. Diante de quem é dono do mundo. É ou não é? Verdade. O dinheiro dele não serve para nada, irmão. Sabe o que eles fazem com o dinheiro dele? Ajuda, ajuda asilo, ajuda não sei o quê. Sabe por que eles ajudam? Vocês não sabem nem por que eles ajudam. Por quê? Você é advogado, por que eles ajudam? Hã? Oi? Não, ela é advogada, ela tem que responder. Por quê? Por que os ricos ajudam asilo, ajudam a entidade? Por quê? Minha filha, tu está estudando bem. Porque essas pessoas que ajudam, eles têm um grande abatimento no imposto de renda. Só por isso, porque senão eles não ajudariam. Porque ele vai ter que pagar para o governo, então ele prefere aplicar ali, o negócio dele é mais baixo. É ou não é, irmão? Ele não presta nem para depositar o dinheiro dele na mão certa, que é na mão de Deus. Porque eu estava fazendo um questionamento com a irmã Cida, até vou dar, não é o que eu vou brigar, mas em Malaquias 3:8 está escrito: com maldição sois amaldiçoados, não é? Trazei todos os dias na casa do tesouro para que não, como que é? É Malaquias 3:8. Hã? Não é? Como que é, gente? Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus, todavia vos me roubais no dízimo e nos tributos, e dizei-vos que nas ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, todavia, toda nação. Com maldição sois amaldiçoados. Aí eu fui estudar sobre isso. Com maldição sois amaldiçoados. Você sabe por quê? Porque o dinheiro que chega na sua mão é amaldiçoado. Você sabe por que o dinheiro que chega na sua mão é amaldiçoado? E quando você dá o dízimo, ele é abençoado? Porque às vezes ele veio do tráfico de droga. Às vezes ele veio de um homem que matou a vida de alguém. Às vezes ele veio lá da Umbanda, da encruzilhada. Sabia disso? O dinheiro, ele anda no mundo inteiro, irmão. Às vezes o dinheiro que chegou na tua mão foi um assassinato, que alguém assassinou alguém. Então a Bíblia diz que você tem que trazer para ele ser abençoado. Olha só, irmão. É verdade. Minha avó dizia: o dinheiro é sujo, Maria. O dinheiro é sujo. E é verdade. Por isso, quando você traz o dinheiro na casa de Deus, você vai devolver o dízimo. O Senhor, as irmãs vai pegar o dízimo seu, vai levantar, o Senhor abençoou. Toda a maldição daquele dinheiro foi quebrada. Porque era um dinheiro enganoso, veio de algum lugar. Ah, mas foi eu que trabalhei. Não interessa, ele veio da mão de alguém para sua mão. Por isso que a Bíblia diz: trazer. Então eu abençoarei. Então quer dizer que o seu dinheiro tem que ser abençoado. Porque senão você não prospera. Você não prospera porque ele veio até um bandido que matou alguém, irmão. Ele ganhou não sei quanto, ele matou alguém lá. E o dinheiro rodou, caiu na sua mão. Aí quando você traz para a presença de Deus, toda maldição. Você viu o que ele falou? Com maldição sois amaldiçoados. Porque o que você pegou é maldição. Se você não traz na presença de Deus, você se torna amaldiçoado. Infelizmente. Ah, mas isso é no Velho Testamento. Não, no Novo Testamento você vai ver uma mulher pobre trazendo 2 ofertas e alguém depositando o que tinha sobrado. A Bíblia não mente. Quando a irmã falou isso para mim, eu falei: é verdade, irmã. O sangue de Jesus tem poder. E aquele que ouve essas minhas palavras e não a cumpre, compararei um homem insensato, que edificou a sua casa na onde? Areia. Sobre aonde? Areia. E descendo a chuva e correndo os rios, assoprou o vento e combateu aquela casa.
casa e caiu, e foi grande a sua queda. O que é a casa na areia? A casa na areia, irmão, é aquele que ouve a palavra de Deus, mas ele não pratica. Ele leva as coisas de Deus de qualquer jeito. Para ele tanto faz, tanto fez. Ele é levado pelo vento. Ele vai para onde o vento leva ele. Ele é uma pessoa que não tem firmeza, não tem alicerce. Muda de igreja igual muda de roupa. Não tem alicerce, não tem vida com Cristo. E quando o vento vem na vida dele, ele cai. E quando ele fala que a queda dessa casa será pior do que a outra, irmão, é que pode surgir algo tão grave lá dentro da tua casa que nunca mais você vai estar. O diabo tem para matar, não vai destruir. Verdade. Na hora que a gente fica ele joga tudo para morrer. Tudo estudante morrer na maior tragédia. Você acredita? Tem hora que a gente tem inveja dos filhos. E no coração da gente, às vezes a gente fica sendo uma pessoa mais sobre a vida dos irmãos. Eu já pensei. E quando eu vi aquela tragédia acontecendo, Deus falou: você está vendo? Você está vendo? Verdade. Que a gente acha que os nossos filhos dão tanto problema, mas eles estão guardados lá na promessa. E esses aí estão aí fora. Ah, mas o fulano estuda, meu filho nem vai estudar para ela. Mas às vezes nós comparamos tanta coisa. Nós estamos igual o salmista que estava comparando a prosperidade dos outros. Deus falando: olha, eles não têm segurança como você tem. Olha, eles podem ter galardão aí fora, mas vocês têm galardão no céu. Eita glória! Para de comparar a sua vida com a vida do fulano. E depois que esse povo morreu, quando eu fiquei sabendo de tanta podridão, eu falei: sangue do cordeiro tem poder. Verdade. Mas Deus, glória a Deus. Tá bom, Senhor. Tá bom, tá bom, tá bom. Então a nossa vida não pode ser edificada na areia. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Hoje eu estou servindo a Deus, amanhã eu não estou. Hoje eu estou abraçando, amanhã eu não estou abraçando, não. Mas irmão, tem dia que a gente está tão ruim. Eu também, tem dia que eu estou tão ruim. Mas eu tenho que orar, eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar naquele que me chamou para edificar a minha casa na rocha, que é Cristo Jesus. Abra a sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 24. João, quem puder ler para mim, João capítulo 6. Achado? João capítulo 6, versículo 24. João capítulo 6, versículo 24. Aleluia. Aqui a palavra de Deus vai dizer assim: Jesus é o pão da vida. Abaixa só o pão. Jesus é o pão da vida para os que crêem nele. Olha aqui. E achando-o na outra banda do mar, disse-lhes: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, digo que me buscai, não pelo sinal que viste, mas porque comeste do pão
que vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna. Qual é o Filho do Homem vos dará, porque este é o Pai, Deus. Selou. E disseram, pois, que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é essa, que creia naquele que enviou. Aleluia, glória a Deus. Irmão, aquele povo ali, sabe o que eles fizeram? Eles foram em busca de Jesus e correram atrás de Jesus. Mas quando chegou lá, Jesus falou assim para eles assim: vocês não estão atrás de mim por causa dos sinais. Vocês estão atrás de mim por causa do pão que vocês comeram na mesa. Só que eu falo uma coisa para vocês, e verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão que vos saciais. Vocês trabalham não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Jesus estava dizendo assim: para de me buscar só pelas bênçãos. Para de me buscar só por causa de um carro novo. Para de me buscar só por causa de uma chave de uma casa. Mas me busca pela comida que permanece. Aquela comida que te sacia. Aquela comida que não deixa você fracassar. Jesus não está dizendo que é pecado, mas recebeu a prosperidade de Deus. Ele está ensinando aquele povo a parar de se apegar nas bênçãos e se apegar em Cristo. E muitas das vezes nós estamos apegados só na bênção, irmão. E Jesus quer que nós se apeguemos a Deus. Você sabe por quê? Porque a bênção na hora ela acaba. Meu carro era novo, agora ele tem isso. Tem que trocar isso, tem que trocar aquilo. Eu vou me apegar no carro? Não, irmão. Eu tenho que me apegar em Cristo. Você vai apegar em namorar? Ele pode te abandonar a qualquer um. Pode. As pessoas podem nos abandonar a qualquer momento. Jesus está dizendo: para de se preocupar só com isso. Se preocupa com a comida que permanece. Pela vida eterna que eu quero dar para vocês saírem dessa escuridão de pecado, começar a viver uma vida nova em Cristo Jesus. Irmão, eu acho tão lindo esse Deus, mas tão lindo. Eu falei com uma amiga minha hoje, ela disse assim para mim, assim: eu já fui lá no banco, eu fiz isso, não está abrindo a margem para me fazer um empréstimo. Sempre eu precisava, eu não sei por que não está abrindo. Meu Deus, a gente é fiel a Deus, a gente faz tudo e chega lá, não abre. Eu falei assim: porque Deus não quer te dar migalha. Você tem que saber que Deus está provando você e que Deus está mostrando você que você tem que servir a Cristo. Às vezes nós vamos lá por causa de 2 mil, por causa de 5 mil de empréstimo. Meu Deus, por que Deus não liberou aquele empréstimo? Porque Ele sabia que aquilo lá ia ser dor de cabeça para você amanhã. Então Ele quer te dar mais. Ele não quer te dar migalha, irmão. Ele quer te dar coisa grande. Nós estamos falando do Deus que multiplica. Ele falou assim: eu sou o Deus que multiplica mesmo. Eu multipliquei o pão, o peixe. Mas vocês estão correndo só atrás do pão e do peixe que perece. Você sabe por que ele está falando que perecia, Bruno? Porque você acaba de comer alguma coisa, passa meia hora, 2 horas, ou faz uma digestão, você já joga ela fora do pão. Mas aí ele vai falar assim: come a comida que permanece. Come a comida que te alimenta, que não te derruba por qualquer telefonema, que não te derruba por causa de uma postagem que fizeram para te atingir. Come essa comida, aleluia, essa comida que permanece, que é Cristo Jesus. Glória, glória. Amém?
Quantos creem? Essa palavra é linda, irmão. Essa palavra é gloriosa. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, verso 16, vai dizer assim: Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho vivo de Deus. Foi isso que ele perguntou, não? Mateus 16. É isso? O que ele falou aí? Simão Pedro. Ô, gente, você escondeu hoje, eu estou? Falei algo. E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava reconhecendo ele como Cristo vivo. Quem está dentro de você, Luke, ele é vivo, ele não é morto. Tu és o Cristo vivo. Olha aqui. És o Cristo vivo. Verso 17. Jesus agora vai responder a pergunta de Pedro. Olha o que Jesus vai responder dentro daquilo, Lucas, que ele falou. Porque Jesus fez uma pergunta para Pedro, não fez? Quem sou eu? E perguntou para Pedro, não. Porque quem está andando com Cristo tem que saber quem é Cristo. E tem muitos aqui, se você perguntar, que não sabe quem é Cristo. Jesus fez uma pergunta para Simão: quem sou eu? O que você diz ao meu respeito? Ele vai dizer: Simão Pedro respondeu dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Maravilha, hein? Você sabe quem está andando com você? É o Cristo vivo. Aleluia. É o Cristo vivo que está andando com você. Aleluia, glória a Deus. Jesus então vai responder e dizer: bem-aventurado. Ele vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Majone. Tu és bem-aventurado. Olha por que ele vai dizer, Luca, porque ele é bem-aventurado. Porque, Majone, porque tu não revelou a carne e nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Você sabe o que ele vai dizer? Não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai. Você pode dar glória? Quem te revelou essa graça? Foi o Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus, não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o meu Espírito que te revelou. Arabacai. E por que você tem dúvida que eu ainda sou na tua vida? Por que você ainda tem dúvida? Por que você fica em dois pensamentos? Nesta noite o teu pensamento tem que ser Cristo. Glória a Deus, bem-aventurado. Vamos lá, igreja, bem-aventurado, porque não foi a carne, não foi o sangue. Verso 18. Pois também, essa é forte. Essa é para você, crente. Essa é para você que está com medo de Satanás. Ele pode ter se levantado, mas quem levantou do trono nesta madrugada para te visitar 3h15 da manhã? Por que você está com medo do vento que levantou? Por que você está com
A igreja é eu e você. A igreja é eu e você, Tatiana. A porta do inferno não prevalece contra a igreja que está edificada em Cristo Jesus. Deus te trouxe para você saber que Ele zela de você, que Ele cuida de você. Por que Ele vai falar as portas do inferno de você? A porta do inferno está aberta, obra de macumbaria, de feitiçaria. As macumbeiras estão todo mundo raiva. Nenhuma vai engordando, coitada, ela deve estar descendo e subindo, fazendo macumba. Porque os clientes dela foi tudo para a igreja. Aleluia, Jesus. Não demora, ela vai também. Oh, glória! Até ouvi o áudio dela falando. Glória a Deus. E esses dias alguém me mandou até as armas que ele usava lá dentro e disse: o que eu faço, pastor? Me joga essa porcaria. Falei, lá usa até arminha de criança. Arma de flecha. Lá dentro. E ele está lá sentado toda quarta-feira ouvindo a palavra. Falei, larga a mão de ser palhaço, rapaz. Ficar perdendo tempo com esse lugar que não prospera na tua vida, não vai para frente. Irmão, quem anda atrás de macumbaria só anda para trás. Eu nunca vi um trem andar para trás em uma macumba. E o povo está lá iludido da macumba, iludido da macumba. Irmão, todo dinheiro que ele pega não prospera. É tudo por dinheiro. Aí a pessoa ligou para mim e falou: o que eu vou fazer com aqueles 50 mil que eu tenho lá para ela? Eu disse: deixa para ela de esmola. Sabe quem falou para mim? Nossa, pastor, isso é muito dinheiro. Eu falei: muito é o que Deus vai tirar. Glória a Deus. Que é a sua vida de volta. Aí ele sofre um acidente indo de Uberlândia para Brasília. O demônio pegou ele na beira da estrada, pegou a roda dele e fez assim, ó. E esbagaçou o carro. Ele estava indo para Brasília, irmã assim. Chegou lá em Brasília, no Prenato, lá assim, sei lá o nome. Ele tirou foto. Pastora do céu, o diabo quase me matou. Ele disse: ele quase te matou, ele te matou. Por quê? Porque quando ele saiu de lá da macumba, ela mandou reforço para ver se matava ele. Os macumbeiros passam na porta da igreja lá em São Joaquim, irmão, sobe e desce. Olhando para dentro, quem está lá dentro. Mas Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Mas pastor, e por que crente, missionário, por que crente passa luta? Até Jesus passou luta. Sendo Jesus. Você vai ver um versículo na Bíblia, irmão, que Jesus vai falar assim, ó. Lá na Bíblia vai expressar assim, você já viu? A pessoa fala assim, ó. Até as irmãs de Jesus escandalizavam nele. O que significa essa palavra? Elas faziam as coisas para escandalizar Jesus. E Jesus, num determinado tempo, ele vai dizer assim, ó, que ele não fez obra maior naquele lugar por causa da incredulidade. Da onde que vinha a incredulidade? De dentro da família dele. A própria família dizia assim: não tem pessoa mais do que você que quer se aparecer. Ele era confrontado pelos seus irmãos. Sabe aonde os discípulos se converteram? Quem sabe dizer para mim? Aonde? Quando eles andaram com Jesus, eles eram convertidos? Era? Sabe aonde que eles se converteram? Quando Jesus estava na cruz do Calvário. Que o véu se rasgou ao meio. Porque a Bíblia não vai relatar tudo. Você tem que lembrar das historiações para você descobrir isso. A Bíblia não vai relatar porque se fosse relatar não cabia livros para escrever. Mas os historiadores vão dizer que quando Jesus ele morre naquela cruz, irmão, o véu se rasga no meio. Diz que o vento veio tão forte, mas tão forte. Eles viram a ira de Deus descendo sobre aquele lugar. A Bíblia diz que as rochas desciam pedras para baixo. E até os soldados, tinha um soldado lá no meio, pode ler as historiações, ele tinha cegueira na vista. O sangue que
jorrou de Jesus, pingou nos olhos dele. Meu Deus, eu chorei. Curou ele na hora. Irmão, é poder demais, irmão. A Bíblia diz que naquela hora o soldado dizia: verdadeiramente esse daí é o Filho de Deus. É o Filho de Deus, irmão, aleluia. A Bíblia diz que na ressurreição de Cristo, irmão, olha aqui, pega isso. Não está na Bíblia, mas está nas historiações. Você vai ver lá na Bíblia de Israel, que é a Bíblia, como chama? Torá. Na Bíblia Torá você vai ver todas essas coisas aí que aconteceram, porque eles guardam tudo isso na Bíblia Torá, e mesmo assim eles não acreditam. A Bíblia vai dizer que quando Jesus Cristo ressuscita, os túmulos se abriram e o povo saiu para fora. Você queria um trem desse? Mandar de alguém chega lá na sua porta. Já morreu você? Chega bonzinho para entrar na sua casa. A Bíblia vai dizer isso. As historiações vão dizer. E na Bíblia ela só relata assim: e do sepulcro saíram muitos santos e entraram em Jerusalém. Eu estudei tanto isso, irmão, eu fiquei tão maravilhado. Eu falei, meu Deus, que poder é esse? Mas eles morreram de volta, morreram. Mas a ressurreição de Cristo, Bruno, foi tão tremenda, que até o inferno ressuscitou o povo de volta, trouxe de volta 70 almas. Meu Pai do céu! Foi? A Bíblia diz que quando Jesus desceu resplandecido de glória no inferno, igreja, o inferno iluminou tudo com a glória de Deus. Satã estava sentado no trono dele e ele virou uma serpente. Quando ele viu a glória de Deus, ele estava comemorando o carnaval do inferno. Estava todo mundo dançando porque tinha matado o Filho de Deus. De repente, Deus, Jesus Cristo, desce dentro do inferno. E quando ele desce, ele não vai na cadeira de Satã, não. Ele só dá uma ordem: entrega o que é meu. Entrega o que é meu. A Bíblia diz que ele teve que descer como uma cobra arrastando. E quando ele vai arrastando, ele entrega a chave da morte na mão de Jesus. E Jesus pisa na cabeça dele, porque está escrito na palavra. Ele venceu, irmão, a morte. Ele venceu o inferno. E as 70 almas que estavam ali, que aquelas 70 almas são aquele povo que morreram na época de Noé, que não conheceram o Evangelho, viram o resplendor de glória de Jesus, aceitaram Jesus naquela hora no inferno e foram salvos. Que coisa tremenda, gente. E o povo ainda larga Jesus por qualquer coisa. Por qualquer coisa nós largamos Jesus, por qualquer motivo, por qualquer dor. Jesus é o analgésico de toda dor. Ele é o anti-inflamatório. Vamos ler o último versículo. Romanos 8. Eu gosto da Bíblia. A Bíblia leva nós a navegar. Romanos 8, versículo 31, que palavra. Glória a Deus. Quem está te julgando hoje não sabe que você está debaixo de uma promessa. Olha aí, irmão, Romanos 8, 31, Lucas. Vocês têm um evento agora, sábado agora. Olha o amor de Jesus por vocês. Olha o amor de Cristo. Olha aqui. Por mais que eu sou falha, por mais que muitas das vezes a minha mente me leva algumas vezes a desistir de Cristo. Olha o que ele vai falar. Cântico de vitória de Deus por nós. A Bíblia diz que é um cântico de vitória de Deus por nós. Vamos ver? É o último versículo, olha aqui. O que diremos, pois, a essas coisas? É isso ou não é? O que diremos, pois, a essas coisas? Olha aqui, Bruno. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
dia a dia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos lá? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as nossas? Meu Deus, é tremendo, é ou não é? Verso 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus os justifica. Você viu o que ele está falando? Quem vai atentar acusação contra você se é Ele que te justifica? Quem? Olha aí, irmãzinha, para quem gosta de brigar. Olha aí, está lá. Quem vai atentar acusação contra os escolhidos de Deus? Escuta aqui, vou te falar uma coisa. Escolhido não está só na igreja, está no tráfico de droga, está na prostituição, está sentado mendigando agora, porque ele diz: quem que vai atentar acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Ele que nos justifica de todo pecado, de toda imundiça, de toda obra da carne. Irmão, pode chegar um traficante aqui agora que já matou não sei quantos pessoas. Jesus dá um banho de misericórdia nele, veste ele com vestes novas e diz: você é digno de sentar na cadeira dos príncipes. E quem atentar acusação contra ele vai ter com Deus. Ninguém pode tocar em você. Toque em você, vai tocar a Deus. Quem fala mal de você, está falando mal de Deus. Por isso que um filho seu, quando se converte e se batiza, você não pode falar. Isso é bíblico. Você não pode bater mais. Assim não pode mais relar a Bíblia. Se ela relar a Bíblia, caiu na Bíblia. Eu vou te falar, irmão, é Bíblia. Vamos lá? Quem os condenará? Quem os condenará? Pois Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Ele está dizendo: Paulo, quem é você para condenar alguém? Quem é você para condenar alguém? Antes Cristo ressuscitou dentre os mortos. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? É para vocês. Quem vai separar vocês do amor de Cristo? Quem vai separar vocês do amor de Cristo? A angústia? A perseguição? A fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Você viu o que ele falou? Verso 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais o que? Somos mais do que vencedor por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente século e nem o porvir, nem as alturas, nem as profundidades, nem as alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Acabou. Acabou, irmão. Ninguém pode se separar desse amor. Ninguém tira o amor que Deus tem por você. Ninguém.
Ninguém. Deus não escuta a fofoca de ninguém. Deus, Ele vai estudar tuas orações e depois Ele vai responder. Irmão, às vezes eu oro por pessoas problemáticas e Ele fala assim para mim: pode deixar que eu cuido. Glória a Deus, aleluia. Grandioso é estudo. Tem hora que dá vontade de se matar a pessoa, né? Eu acho que Jesus me entende. Dá olha na raiva da esquerda. Aí quando você vai para a oração, Jesus fala assim: fica calmo, eu estou cuidando. Glória a Deus. Refresca sua mente um pouquinho. Amanhã tem notícia para você. Amanhã tem notícia, minha serva. Eu vi de jeito que você saiu da tua casa hoje. Você saiu carregada por 2 anjos que levou um do lado e outro do outro. E você chegou aqui porque Deus te sustentou e me disse: ninguém separa você de mim. Ninguém separa você de mim. Não era nem para você estar nesse culto hoje. Não era. Mas hoje eu estou controlando a sua pressão. Eu estou controlando os hormônios que se levantou nessa tarde. Eu conheço você, aleluia, desde o ventre da tua mãe. Glorifica a Deus nessa noite. Eu quero toda a igreja aqui na frente. Eu quero fazer uma oração. Quem deu crédito a essa palavra? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.